Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Incógnitos. E eu queria pedir para vocês, já deixa o seu like aqui agora, já comenta lá, por favor, se tá legal, se tá rápido, se tá devagar. Dê a sua opinião, porque aqui o meu propósito é trazer para você uma experiência cada vez mais satisfatória e para isso eu preciso entender o que você quer. Então já deixa a sua curtida, já deixa o seu comentário, a sua opinião e bora para mais uma história de hoje. Durante a Primeira Guerra Mundial, a cidade de Hanover, na Alemanha, foi assombrada pela presença obscura do infame lobisomem de Hanover. Pilhas de ossos foram encontradas nas margens da cidade e dos rios, todos pertencentes a jovens homens registrados até então como desaparecidos. O principal suspeito desse cenário macabro era o negociante de carne e roupas de segunda mão, Fritz Hermann. Quando foi preso, os investigadores descobriram que Fritz possuía inúmeros clientes fiéis, muitos deles fascinados pela qualidade da carne que vendia. Havia, inclusive, aqueles que frequentemente perguntavam como ele conseguia pedaços de carne tão bons em tempos tão sombrios. No entanto, ninguém jamais imaginaria que aquela carne fosse, na verdade, de jovens mortos, violentados e brutalmente decapitados por Fritz. Sua história chegou ao fim com sua condenação e a execução sendo decapitado. Embora a história oficial negue que a carne vendida por Fritz pertencesse às suas vítimas, há quem prefira não descartar esta possibilidade, argumentando que, considerando sua natureza, Fritz certamente tinha todos os motivos para lucrar com a carne das pessoas que matou. Anos mais tarde, já nos arredores de Nova York, o devoto pintor de casas Albert Fish, um senhor com mais de 60 anos, ficaria conhecido como um dos maiores canibais de todos os tempos. O que tornou os crimes ainda mais horríveis foi o fato de ele ser um escritor prolífico. Em seus rabiscos estava incluída uma carta endereçada aos pais de uma garotinha desaparecida, onde ele descrevia em detalhes chocantes como havia assassinado, dessecado, cozinhado e devorado sua filha. Essa carta foi eventualmente rastreada até Albert Fisher, que, ao ser interrogado, deixou muitos policiais traumatizados com suas alegações, revelando que havia feito muitas outras vítimas além da menina. No final, Albert demonstrou entusiasmo com sua sentença de morte na cadeira elétrica, descrevendo-a como uma experiência máxima que poderia vivenciar. Algumas décadas depois, novamente na Alemanha, Joachim Kolin aterrorizava o país ao assassinar e mutilar mais de uma dezena de jovens mulheres, cujos corpos ele cozinhava e comia. Quando foi preso, Joachim declarou que a carne de suas vítimas era muito melhor que as carnes disponíveis nos açougues da Alemanha. Então, avançando para tempos mais modernos, Jeffrey Dahmer é o primeiro nome que nos vem à mente quando passamos e pensamos em monstros além da imaginação. Entre 88 e 91, Jeffrey, um jovem aparentemente comum que trabalhava em uma fábrica de chocolates, massacrou 17 jovens. Foram violentados, mutilados, cortados, cozidos e devorados. Condenado a uma sentença de mais de 1000 anos de prisão, Jeffrey acabou sendo morto por outro detento, cuja própria insanidade mirou no canibal. Até agora, falamos sobre canibais alemães e americanos, mas, notavelmente, os australianos também possuem em sua história casos perturbadores que envolvem o canibalismo. Em 1822, o condenado Alexander Pierce escapou do assentamento penal conhecido como Hell's Gates, localizado no sul da Tasmânia, acompanhado por outros 7 prisioneiros. Após alguns dias enfrentando as condições congelantes da região, 3 fugitivos decidiram retornar à prisão, deixando os outros para trás. Os que permaneceram iniciaram então uma série de assassinatos consumindo os corpos um dos outros, forma sistemática para sobreviver. Eventualmente, restaram apenas 2 homens, Alexander Pierce e Robert Granhill. Os 2 passaram a se perseguir mutuamente, até que Alexander conseguiu enganar Robert, matá-lo com um machado e em seguida devorá-lo. Alexander foi eventualmente capturado e devolvido à prisão, mas, curiosamente, ele não foi sentenciado à morte, nem pela fuga, nem pelo canibalismo. No entanto, em uma segunda tentativa de fuga,
Ele contou novamente com a ajuda de um companheiro, Thomas Cox. Após se distanciarem da prisão, Alexander assassinou Thomas e o devorou. Dessa vez, porém, sua sorte acabou. Ele acabou sendo capturado e condenado à forca pelo crime. Após descrever exemplos de tanta selvageria por parte de tantos homens dos quais falamos até agora, chegou a hora de falarmos sobre a qual será o foco do nosso caso de hoje. Alguns anos mais tarde, em tempos mais recentes, uma mulher conquistaria merecidamente seu lugar ao lado destes monstros. Meu nome é Magna Moraes e Catherine Knight é a incógnita do dia. Até o dia 1º de março do ano de 2000, a pacata cidade de Aberdeen, situada a 266 quilômetros ao noroeste de Sydney, com uma população de apenas 1.750 habitantes, era mais conhecida como a terra de origem do famoso cão de pastoreio australiano Blue Heeler. No entanto, a partir daquela data, Aberdeen passaria a ser lembrada como um cenário de um dos crimes mais horrendos da história australiana. E tudo isso devido a uma mulher aparentemente comum, de meia idade, que poderia ser muito bem a tia ou a mãe de qualquer um. Contudo, por detrás de uma fachada inocente, ela escondia sérios problemas de raiva e relacionamentos que combinariam em um ato de brutalidade inimaginável contra o único homem que ainda permanecia ao seu lado. Foi no dia 1º de março de 2000 que o investigador sênior Peter Anthony, da polícia de Everdale, em Nova Gales do Sul da Austrália, foi designado para cuidar de um caso de homicídio. Inicialmente, Peter acreditava estar diante de mais um caso comum, mas, por mais horrível que fosse uma cena de assassinato, ele jamais poderia imaginar que aquele caso teria uma natureza tão grotesca e perturbadora. Ao chegar à rua St. Andrews, em um bairro aparentemente tranquilo de Aberdeen, Peter avistou um grupo de policiais reunido em frente à residência de número 84. No local, ele foi recebido pelo sargento Neil Raymond, que já havia entrado na cena do crime e adiantou que o caso era extremamente macabro. Com base nas investigações iniciais, Neil informou que Catherine Knight, uma mulher de cerca de 40 anos, parecia ter assassinado seu companheiro John Price de forma brutal e cruel. Peter também conversou com outros policiais presentes, incluindo o oficial de plantão Grant Frolinger, o sargento Bob Wills e o policial sênior Mike Brain. Todos eram unânimes ao afirmar que o caso envolvia mutilação, esfolamento, decapitação e possivelmente canibalismo. E como a investigação foi entregue a Peter, era sua responsabilidade coletar as informações iniciais para o registro rotineiro do caso. Durante a inspeção, sua atenção foi imediatamente capturada por um item peculiar localizado no gramado aos fundos da casa, próximo à garagem onde um sedã Ford branco estava estacionado. Ao se aproximar, Peter percebeu que o objeto era, na verdade, um pedaço de carne cozida. Sem hesitar, ele coletou o item como evidência e solicitou uma análise laboratorial detalhada. Em seguida, Peter e o sargento Neil Raymond entraram na residência pela porta dos fundos. Ao passar pela cozinha, Peter viu algo que jamais esqueceria. Um pedaço de pele humana pendurado na parte superior da porta que levava à sala de estar. O pedaço de pele era longo e estendia-se do topo da porta até o chão, formando uma cena que parecia saída de um pesadelo. Ao entrar na sala de estar, Peter se deparou com uma visão ainda mais horrenda. O corpo de um homem sem pele e decapitado, posicionado de forma bizarra. Ao lado do corpo, havia uma garrafa de refrigerante, como se tivesse sido colocada ali por alguém. Ao observar a cena, Peter e o sargento concordaram que o corpo provavelmente pertencia ao dono da pele esticada na porta da cozinha. O corpo estava repleto de ferimentos, sendo o mais notório uma facada do lado esquerdo do peito. Além disso, alguns dos músculos e órgãos da vítima estavam visíveis, intensificando o horror da cena. Peter, à primeira vista, ficou impressionado com a forma de a cabeça parecer ter sido cortada de uma maneira incrivelmente limpa e profissional. Ao lado do corpo, em uma poltrona, ele encontrou uma pedra de amolar com um cabo preto e um maço aberto de cigarros Winsfield Blue.
Seguindo para o lado leste do corredor da sala de estar em direção ao saguão de entrada, Peter observou uma grande quantidade de sangue espalhado pelas paredes e chão. Na realidade, as manchas de sangue estavam em toda a casa, mas pareciam ter começado no quarto. Contudo, as manchas no quarto não eram tão intensas quanto na sala e na cozinha, indicando que a vítima provavelmente começou a ser esfaqueada no quarto, sendo depois transportada. Essa teoria era sustentada por uma trilha de sangue que se estendia por cerca de 1 metro, indo do saguão de entrada até o carpete da sala de estar. E seguindo para a sala de jantar, Peter encontrou uma grande mesa com 3 cadeiras ao redor, cada uma com uma peça de roupas ensanguentadas, pendurada nas costas. Sobre a mesa havia uma variedade de itens, incluindo uma bolsa de ferramentas, mais roupas, uma pequena pasta azul, um brinquedo eletrônico em forma de gorila e algumas caixas de remédios prescritos. A pouca quantidade de remédios nas caixas sugeria que eles tinham sido usados recentemente. Peter, então, retornou à cozinha para analisar mais de perto a pele humana esticada na porta. Ele conseguiu identificar algumas características da vítima: cabelos pretos e cacheados na parte superior, além de um nariz, parte da boca e uma orelha mais intacta. Ao examinar mais detalhadamente, Peter percebeu marcas de facadas na pele que estavam fixadas a um gancho de carne feito de aço. Essa visão levou ele a saber que quem quer que tivesse realizado aquele ato possuía grande habilidade com facas. Ainda na cozinha, Peter se dirigiu ao fogão, onde notou uma grande panela de alumínio. Ao tirar a tampa da panela, ele se deparou com uma cena inimaginável. Dentro dela, havia um líquido, vegetais e uma cabeça humana sem pele. Logo ao lado do fogão, o investigador Peter encontrou mais pratos já preparados. Eles continham 2 pedaços de carne cozida, batata assada, abóbora assada, repolho e molho. E embaixo de cada prato havia um pedaço de papel rasgado com um nome escrito. Em um dos papéis, a palavra Vic escrito com caneta azul, enquanto no outro estava o nome Jonathan. Peter acreditava que os pratos estavam destinados a estas pessoas. Além disso, ele notou que os pedaços de carne nos pratos eram semelhantes ao que havia encontrado e coletado no gramado dos fundos da casa. Logo à frente dos pratos, ele encontrou pelo menos 2 facas ensanguentadas, além de mais algumas cartelas de medicamentos espalhadas pela superfície sobre o balcão da cozinha. Em uma xícara de café, Peter encontrou manchas de sangue e uma substância branca e gordurosa. No piso da cozinha, ele também registrou a presença de uma pegada descalça, marcada com sangue. Estas pegadas estavam próximas à geladeira, cuja maçaneta e interior estavam cobertos de sangue. No lado oeste da cozinha, Peter avistou um pequeno armário. Dentro dele, encontrou uma fotografia de um homem que ele já julgava ser a vítima, e próximo à imagem havia um relógio manchado de sangue. Além disso, ao lado da foto, ele encontrou uma nota escrita à mão, também manchada de sangue, junto com outra fotografia e alguns pequenos pedaços de carne. A nota, repleta de erros ortográficos, dizia: "O tempo te trouxe de volta, Jonathan, por ter violentado minha filha, você pela Beck, pelo Ross, pelo pequeno John. Agora brinque com o pinto pequeno, John. John Price." Após ler o conteúdo da carta, Peter concluiu que claramente a principal suspeita, Catherine Knight, havia assassinado seu companheiro John Price, esfolado, decapitado o corpo, cozinhado sua cabeça e servindo partes de suas nádegas, que aparentemente estavam destinados aos seus próprios filhos. A princípio, o crime parecia ser motivado por vingança, possivelmente relacionada a algo que John Price havia supostamente feito. No entanto, para compreender completamente por trás daquele ato tão brutal, seria necessário interrogar diretamente a própria responsável por aquela cena grotesca. Logo após a prisão,
Catherine Knight alegou inocência e sequer conversou com os investigadores, afirmando que não se lembrava de nada. Somente após extensas investigações e conversas com psiquiatras, convocados pelo tribunal, as autoridades conseguiram descobrir mais detalhes sobre a vida da suspeita. Aparentemente, Catherine cresceu em um lar completamente disfuncional. Sua mãe, Barbara Hogan, vivia com o escocês John Hogan, com quem teve 4 filhos. Em determinado momento, Bárbara começou a ter um relacionamento extraconjugal com Charles, colega de trabalho de John. O caso levou ao fim do primeiro casamento e os amantes foram juntos para outra cidade. Nos anos seguintes, Bárbara e Charlie tiveram 4 filhos juntos, 2 meninos e 2 meninas gêmeas, e Catherine Knight era uma das gêmeas. Então, por volta de 1959, 2 dos filhos mais velhos de Bárbara, fruto de seu relacionamento anterior, foram morar com ela após o falecimento de John Hogan. Durante esse período, Catherine relatou ter sido vítima de abusos sexuais, tanto por parte de seu pai quanto por parte de outros membros da família dele. Inicialmente, os investigadores demonstraram ceticismo em relação às alegações. Contudo, os psiquiatras convocados acreditaram nos relatos, especialmente porque mais tarde outros membros da família forneceram informações que corroboravam as acusações de violência sexual. De acordo com Catherine, os abusos teriam ocorrido até que ela completasse 11 anos. E durante este período traumático, ela também teve que lidar com sua mãe, que frequentemente expressava repulsa por sexo e pelos homens em geral. Por outro lado, Catherine tinha como seu maior confidente, melhor amigo, o tio Oscar Knight. Eles eram muito próximos e Catherine ficou devastada quando, em 69, Oscar tirou a própria vida. Após essa tragédia, a família se mudou novamente, dessa vez retornando para a cidade natal de Bárbara, Aberdeen. Lá, Catherine ingressou na escola secundária de Muskelbrook. Seus antigos colegas de classe a descreveram como uma jovem solitária, mas que também era conhecida por seu comportamento agressivo. Ela, frequentemente, intimidava os garotos menores e, pelo menos em uma ocasião, atacou um professor que agiu em legítima defesa, ferindo Catherine. Mas, apesar de seu comportamento problemático, Catherine era curiosamente descrita como uma aluna modelo, durante períodos de bom comportamento, recebendo prêmios e elogios por sua dedicação. Relatos também indicam que ela era amorosa e gentil com os animais, uma característica que contrastava fortemente com sua agressividade em relação às pessoas. Seu único contato significativo com a justiça ocorreu aos 13 anos, quando foi levada ao Tribunal de Menores por uma acusação menor. No entanto, ela foi rapidamente liberada, sem maiores consequências. Com o tempo, o reconhecimento de Catherine como uma boa menina foi diminuindo, até que aos 15 anos ela deixou a escola, sem ter aprendido adequadamente a ler ou escrever. Após sair da escola, Catherine conseguiu um emprego em uma fábrica de roupas, onde permaneceu por 1 ano. Durante este período, seu pai, Ken, trabalhava como açougueiro habilidoso, tendo exercido seu ofício em diversos anos ao longo de sua carreira. Ele era um profundo conhecedor de carnes e passava longas 12 horas por dia no matadouro local. Por isso não foi surpresa para a família quando Catherine, acostumada com o cheiro impregnado nas roupas de seu pai, demonstrou interesse em seguir a mesma profissão. Assim, o seu segundo emprego foi em um matadouro, onde trabalhou ao lado de seu pai, de sua irmã gêmea e de seu irmão, Charles. Todos eles passavam horas desossando animais, em um ambiente predominantemente masculino. Embora sua irmã tenha demonstrado maior incômodo com o trabalho, Catherine se adaptou rapidamente e criou uma postura durona, ganhando respeito entre as pessoas próximas. Catherine sempre sonhou em montar o seu matadouro, desempenhou um excelente trabalho, fato que não demorou para que ela chamasse a atenção por suas habilidades e fosse promovida. Como parte de seu reconhecimento, Catherine recebeu um conjunto de facas de açougueiro, que ela orgulhosamente pendurou na parede ao lado de sua cama. Ela acreditava que, caso algum dia precisasse delas, estariam sempre ao alcance de sua mão.
Notavelmente, pendurar facas próximo à cama seria um hábito que acompanharia ela em todas as residências que morasse ao longo de sua vida. No matadouro, Catherine também metia medo em seus colegas, sendo conhecida por estar sempre pronta para enfrentar qualquer um que fosse, e ela não dava nenhum passo para trás e desafiava abertamente os homens, construindo uma reputação de força e determinação. Os investigadores, mais tarde, entrevistariam antigos vizinhos de Catherine, que relataram que ela frequentemente ameaçava eles e mostrava sua personalidade intimidadora, mesmo fora do trabalho. Durante esse período, em 73, Catherine começou a se relacionar com um de seus colegas do matadouro, David Keller. Naquela época, David era um homem profundamente fragilizado, enfrentando sérios problemas com o alcoolismo. Segundo fontes próximas, estes problemas de David estavam relacionados a 2 eventos traumáticos que ocorreram antes de seu relacionamento com Catherine. O primeiro foi quando ele presenciou seu melhor amigo morrer em um acidente de manobra em seu antigo emprego em uma ferrovia. Mais tarde, esteve envolvido no resgate de um grupo de pessoas após um acidente de ônibus que havia sido atingido por um trem. Este desastre resultou na morte de 6 crianças, deixando David profundamente abalado pelo que presenciou no local. Para lidar com isso, David começou a consumir álcool em excesso, o que eventualmente levou à sua demissão do emprego. Posteriormente, ele conseguiu uma nova vaga no matadouro de Aberdeen, onde acabou se tornando amigo de um dos irmãos de Catherine. Em 74, foi David quem tomou a iniciativa de pedir Catherine em casamento. Quando Barbara, a mãe de Catherine, soube do pedido, ela alertou David para que tomasse cuidado com sua filha. Barbara aconselhou o homem a lidar com seu alcoolismo, afirmando que se ele cometesse algum erro, Catherine poderia até mesmo matá-lo. Além disso, Bárbara deixou claro que acreditava que sua filha tinha algum parafuso solto, e esse alerta parecia prenunciar os eventos que aconteceriam. Na noite de núpcias, David foi surpreendido por uma tentativa de estrangulamento feita por Catherine. A justificativa dela para a tentativa de assassinato foi que ele havia conseguido manter relações sexuais com ela apenas 3 vezes naquela noite, enquanto ela desejava mais. Esse episódio seria apenas o início de um casamento repleto de conflitos e violência. Em uma ocasião, David chegou tarde em sua casa após participar de uma competição de dardos na qual ele era finalista. Catherine, que estava grávida e emocionalmente instável, reagiu àquilo com muita raiva. Primeiro, ela queimou as roupas e os sapatos de David e depois o atacou com uma frigideira. O golpe foi tão grave que causou uma fratura no crânio de David, forçando ele a fugir de casa. O homem conseguiu chegar até a casa de um vizinho antes de desmaiar devido aos ferimentos. No hospital, David acusou Catherine por agressão. A polícia tentou a prender, mas após pressões da família e de Catherine, David foi convencido a retirar as acusações e o caso não teve continuidade. Então, em maio de 76, a filha do casal Melissa Ann nasceu. Apesar disso, o casamento continuou se deteriorando até que, algum tempo depois, David fugiu com uma mulher e se mudou para Queensland, abandonando Catherine e a filha. No dia seguinte ao abandono, Catherine foi vista empurrando o carrinho de bebê com Melissa Ann pela rua principal da cidade, visivelmente alterada. Ela balançava o carrinho de um lado para o outro de maneira um pouco agressiva. Denúncias foram feitas. Catherine acabou sendo presa e internada no Hospital St. Elmo, em Town Worth. Lá, foi diagnosticada com depressão pós-parto e permaneceu sob cuidados médicos por várias semanas, até receber alta. Entretanto, logo após sair do hospital, Catherine protagonizou um ato ainda mais alarmante. Ela deixou sua filha recém-nascida sobre o trilho de uma linha ferroviária e, em seguida, roubou um machado e saiu pela cidade ameaçando matar as pessoas. Enquanto isso, um desabrigado conhecido como Old Ted passava pela linha e heroicamente conseguiu salvar o bebê antes que o pior acontecesse. Catherine acabou sendo presa novamente e enviada ao hospital,
Porém, ao demonstrar uma aparente melhora em menos de uma semana, ela foi liberada. Mas isso não durou muito e ela voltou a chamar a atenção das autoridades ao sequestrar uma mulher sob a ameaça de uma faca. Durante o sequestro, Catherine obrigou a mulher a dirigir até Queensland, onde pretendia encontrar David Keller. Contudo, ao pararem em um posto de gasolina, a mulher conseguiu escapar e pedir ajuda. Catherine estava planejando matar o mecânico que havia consertado o veículo no qual David usou para fugir. E quando a polícia chegou ao local, Catherine tinha feito um garotinho refém com a mesma faca. As autoridades conseguiram se aproximar e desarmá-la. Após ser contida, Catherine foi internada novamente, desta vez no hospital psiquiátrico Morisset. Ao ser informado sobre os acontecimentos, David deixou sua amante e decidiu retornar. Ele também levou consigo sua mãe, buscando ajuda para lidar com a problemática Carrie, provavelmente em função de sua filha. Na época, David já estava trabalhando como motorista de caminhão em Queensland, mas percorreu centenas de quilômetros para tentar ajudar Catherine. Ela, por sua vez, ficou extremamente feliz ao vê-lo, e assim, em agosto de 76, o trio Catherine, David e a mãe dele se mudou para Ipswich, a oeste de Brisbane. Lá, Catherine conseguiu um emprego em um açougue local. Nos anos seguintes, o casal permaneceu junto, mas enfrentou inúmeras brigas, muitas delas causadas pelos frequentes acessos de fúria de Catherine. Durante estes episódios, ela atacava David com os punhos, utensílios de cozinha ou qualquer objeto que encontrasse à mão. Apesar dos conflitos, o casal teve mais uma filha, Natasha Mary. Até que, em meados de 84, David chegou em casa após um dia de trabalho e encontrou a residência completamente vazia. Desta vez, Catherine havia empacotado suas coisas e fugido com as duas filhas para a fazenda de seus pais localizada nos arredores de Aberdeen, deixando David para trás. Algum tempo depois, Catherine se mudou para o centro de Aberdeen e conseguiu um emprego no matadouro local. No entanto, sofreu um acidente de trabalho, o que a obrigou a se encostar com uma pensão por invalidez. Além disso, o governo lhe concedeu uma residência por meio do projeto de comissão de habitação em Aberdeen. Em 86, Catherine começou um relacionamento com David Saunders, um mineiro de 38 anos, que logo se tornou mais uma vítima de seus atos abusivos. De acordo com relatos, Catherine frequentemente expulsava David de casa durante crises de ciúmes, alegando que ele estava traindo. O relacionamento atingiu um ponto crítico em maio de 87, quando Catherine cortou a garganta do filhote de cachorro que David possuía. Ela ameaçou o homem, dizendo que ele teria o mesmo destino caso tivesse um caso com outra mulher. Além disso, Catherine atacou David com uma frigideira, deixando ele inconsciente. Apesar do comportamento perturbador de Catherine, David permaneceu no relacionamento e mais tarde o casal teve uma filha chamada Sarah, que se tornou a terceira criança sob os cuidados de Catherine. No ano seguinte, Catherine e David compraram uma casa. No entanto, o comportamento de Catherine continuou a alarmar a família de David. Em certo momento, ela passou a decorar a residência de maneira macabra, utilizando peles de animais, caveiras, chifres, armadilhas enferrujadas, jaquetas de couro, botas velhas e facões. Na nova casa, as brigas persistiram. Em um determinado momento, Catherine agrediu David com um pedaço de ferro e depois desferiu um golpe de tesoura em seu abdômen. Perturbado e temendo por sua vida, David fugiu. Quando retornou para buscar alguns pertences, encontrou todas as suas roupas cortadas em pedaços e decidiu então tirar uma licença do trabalho e se esconder, para evitar qualquer contato com Catherine, que procurou por ele incansavelmente. Amigos e familiares de David ficaram cientes da situação e se recusaram a ajudar a mulher a localizá-lo. Meses depois, quando David tentou visitar sua filha, descobriu que Catherine havia ido à polícia e mentido, acusando o homem de agressão e alegando que sua família tinha medo dele.
Isso resultou na emissão de uma ordem de restrição contra David e, se sentindo completamente desamparado, David abandonou Catherine e sua filha definitivamente. Depois de pouco tempo, Catherine iniciou um relacionamento com John Seeley Gowers, um ex-colega de matadouro de 43 anos. Dessa união, nasceu um filho, mas o relacionamento durou apenas 3 anos. O término aconteceu sem grandes explicações, mas John, mais tarde, consideraria isso como sendo a sua maior sorte. Após o fim da relação, ele conseguiu superar a perda, largou e encontrou novo propósito em sua vida. Por outro lado, Catherine rapidamente começou um caso com John Charles Thomas Price, o homem de 40 anos e aquele que se tornaria sua vítima fatal. Na época, John era pai de 3 filhos e conhecido como um homem adorável e querido por todos que o conheciam. De acordo com o depoimento de familiares, John estava ciente sobre as histórias sobre Catherine e de seu comportamento violento. Contudo, apesar de saber de seus antecedentes, ele gostava dela e seus filhos também demonstravam simpatia. Nesse modo, no início do relacionamento, parecia perfeito, assim como nos casos anteriores. Catherine se mostrava uma parceira devota e amorosa, dedicando-se a costurar e cuidar do homem. No entanto, as coisas começaram a desandar quando ele se recusou a aceitar o pedido de casamento feito por Catherine. Em resposta à recusa, Catherine enviou uma fita de vídeo ao chefe de John, no qual mostrava diversos itens que, segundo ela, haviam sido roubados da empresa onde ele trabalhava. Na época, John ocupava um cargo em uma empresa de mineração, o que lhe proporcionava uma boa renda. Contudo, ele tinha o hábito de coletar kits médicos descartados do depósito, e Catherine utilizou isso contra ele, resultando em sua demissão. Após esse episódio, John expulsou Catherine de sua casa e sua vida parecia ter voltado ao normal. Contudo, alguns meses depois, todos foram surpreendidos ao vê-los reatar. Amigos de John expressaram descontentamento e afirmaram que não queriam mais conviver com ele caso ele estivesse com Catherine. Mesmo assim, John decidiu não permitir que ela voltasse a morar com ele, o que deu início às brigas ainda mais intensas. As discussões se tornaram frequentes e culminaram em fevereiro do ano 2000, quando, após uma briga, Catherine esfaqueou John no peito. Ele sobreviveu e novamente a expulsou de casa, dessa vez entrando com processo na justiça. Como resultado, ele conseguiu uma ordem de restrição para proteger a si e aos seus filhos de Catherine. Mas essa restrição deixou Catherine ainda mais furiosa. De acordo com o depoimento de amigos, John confessou que temia por sua vida. No dia em que obteve os papéis da restrição, David comentou que caso não fosse trabalhar no dia seguinte, a causa seria sua morte pelas mãos de Catherine. E apesar dos conselhos de seus amigos para não retornar para casa, John decidiu voltar, preocupado com a possibilidade de Catherine aparecer por lá e ficar sozinha com seus filhos. Quando ele chegou em casa, apesar de não ver Catherine, ele descobriu que a mulher havia enviado os filhos de John para uma festa de pijama na casa de um vizinho. Então ele saiu de casa e passou a tarde com alguns amigos. Quando retornou, passou algum tempo assistindo televisão na sala de estar e por fim se deitou para dormir às 11 da noite. John não sabia, porém mais cedo naquele dia, Catherine havia saído para comprar lingeries novas. Mais tarde naquela noite, a mulher apareceu na casa de John. Assistiu televisão por alguns minutos antes de tomar banho, então acordou John e eles tiveram relações sexuais. John, então, voltou a dormir. Por volta das 6 da manhã, um dos vizinhos notou que o veículo de John ainda estava estacionado na garagem, indicando que ele não havia ido trabalhar. Seus colegas e o patrão também perceberam sua ausência e rapidamente decidiram enviar um dos colegas de trabalho até sua casa para verificar o que havia acontecido. Ao chegar, o colega se encontrou com o vizinho preocupado e juntos decidiram ir até a janela do quarto do casal na esperança de acordá-lo caso estivesse dormindo. Sem sucesso, os dois foram até a porta da frente, onde notaram manchas de sangue na entrada.
Assustados, decidiram chamar as autoridades. Quando o primeiro policial chegou ao local, ele arrombou a porta de entrada e se deparou com uma cena macabra. O cadáver sem pele de John estava na sala de estar. Catherine foi encontrada deitada no quarto, aparentemente inconsciente, devido à ingestão de uma grande quantidade de pílulas que quase resultaram em sua morte. De acordo com a reconstituição do crime, John possivelmente foi esfaqueado enquanto dormia, tendo vários de seus órgãos vitais perfurados. Mesmo assim, ele conseguiu sair da cama e acender as luzes, momento em que viu Catherine segurando a faca de açougueiro. Ele teria, então, tentado fugir, mas foi perseguido por Catherine até a porta da frente, onde acabou sendo alcançado, sucumbindo aos ferimentos. A necropsia revelou um total de 37 facadas, distribuídas entre a parte frontal e posterior do corpo. Após o assassinato, Catherine foi até um caixa eletrônico, onde sacou $1.000. Segundo as investigações, algumas horas depois, ela esfolou o corpo de John e pendurou sua pele em um gancho na porta da sala de estar. Em seguida, decapitou o homem e cozinhou algumas partes de seu corpo, preparando a refeição com batatas assadas, cenouras, abóboras, beterrabas, repolho e molho. Catherine, então, montou 2 lugares à mesa de jantar, colocando os bilhetes ao lado de cada prato com os nomes dos filhos de John. No entanto, os investigadores não conseguiram explicar a presença de uma terceira refeição, encontrada jogada nos fundos do quintal. A teoria mais aceita é de que Catherine teria tentado comer a comida, mas não conseguiu e acabou descartando em repulsa. Em um último ato macabro, Catherine posicionou o corpo de John de maneira peculiar, com uma garrafa vazia de refrigerante na mão esquerda e as pernas cruzadas. Além disso, ela escreveu a nota que posteriormente foi encontrada pelo investigador Peter Anthony. Após cometer os atos macabros, Catherine tomou várias pílulas, adormeceu profundamente e apenas despertou no hospital, onde foi informada de que sua casa estava cercada por viaturas e que ela era a principal suspeita de assassinato de John Price. Imediatamente, Catherine foi levada para um interrogatório intensivo, mas negou qualquer lembrança do que havia ocorrido naquela noite. Em sua versão, afirmou apenas que teve relações sexuais com John antes de dormir. Depois de se recuperar completamente, a promotoria, em conjunto com investigadores, transferiu Catherine para uma ala especial de psiquiatria do hospital e acusou formalmente pelo brutal assassinato de John Price. Catherine, por sua vez, alegou inocência diante das acusações, dando início aos preparativos para um julgamento. Pouco antes do julgamento, a promotoria fez uma proposta para que Catherine se declarasse culpada pelo homicídio de John Price, o que poderia resultar em uma sentença mais branda. No entanto, Catherine manteve sua alegação de que era inocente e recusou a oferta. Seus advogados, por outro lado, se concentraram em construir uma defesa baseada na alegação de amnésia e dissociação, mas essa estratégia se demonstrou difícil de sustentar. O julgamento de Catherine foi inicialmente marcado para julho de 2001, mas posteriormente adiado para outubro do mesmo ano. Na Suprema Corte de Newcastle, diante do tribunal, ficou evidente para todos que Catherine não era o tipo de mulher que um homem poderia contrariar sem consequências. Para reforçar esse ponto, a promotoria convocou ex-companheiros e familiares para testemunhar sobre a violência que Catherine costumava demonstrar. Entre os depoimentos, um dos ex-companheiros relembrou o dia em que Catherine cortou a garganta do seu filhote de cachorro, como ameaça para si. Outras testemunhas relataram que ela havia enviado deliberadamente uma gravação com falsas evidências, resultando na demissão de John Price. Desde o início, a acusação procurou demonstrar o quão cruel e vingativa Catherine podia ser. No entanto, mesmo diante de tais relatos, o júri e as pessoas presentes no tribunal não podiam ignorar a aparência de inofensiva da ré no banco dos réus. Para muitos, Catherine parecia uma figura materna comum, incapaz de tamanha brutalidade. Sua aparência dócil escondia completamente sua alma obscura e monstruosa.
Um dos momentos mais marcantes do julgamento foi quando o juiz Barry Offen informou que eles poderiam ser dispensados caso não desejassem ver as fotografias da cena do crime. Alguns jurados aceitaram a oferta, incapazes de lidarem com as imagens gráficas que seguiram junto com as fotos. A promotoria descreveu em detalhes o planejamento de Catherine para o assassinato de John Price. Evidências indicavam que na noite do crime, Catherine havia saído para comprar uma camisola sensual que usou durante o último ato sexual entre os dois. Ela também havia escondido uma faca de açougueiro próximo à cama para que pudesse pegá-la durante a madrugada. Além disso, a acusação destacou que Catherine escolheu previamente as panelas que usaria para cozinhar as partes do corpo de John. As facas utilizadas para esfolar o homem também pareciam ter sido recentemente afiadas, sugerindo que tudo foi cuidadosamente premeditado. Com tudo planejado, Catherine aguardou John Price, com seus 44 anos, chegar em casa e ir para o quarto. Lá, eles tiveram relações sexuais e, após John dormir, Catherine infringiu o primeiro dos 37 golpes de faca. Segundo o juiz, nos momentos finais de sua vida, John deve ter experimentado uma sensação de puro terror, enquanto para Catherine, aquele parecia ser um momento de total prazer. O juiz ainda destacou que até aquele ponto a criminosa não havia demonstrado nenhum sinal de remorso. Após a morte de John, Catherine teria começado a esfolar o cadáver. Na necropsia, os especialistas encontraram apenas um pequeno quadrado de pele que não havia sido removido, contendo ao centro uma marca de facada. Em seguida, Catherine decapitou John, cozinhou sua cabeça em uma grande panela, como já sabemos, junto com vários vegetais. Além disso, Catherine cortou carnes das nádegas de John e preparou como pedaços de bife, da qual ela tinha a intenção de servir aos filhos do homem. Estes atos macabros e desumanos fizeram com que Catherine fosse considerada uma das piores assassinas da história criminal da Austrália. No tribunal, a promotoria também destacou o desprezo de Catherine pelo cadáver, ao posicionar o corpo de John de maneira grotesca e debochada. Ela colocou uma garrafa vazia de refrigerante sobre o braço esquerdo do cadáver e cruzou as pernas dele, criando a aparência de que ele estava relaxando no sofá. Aquela nota deixada por Catherine, que foi encontrada na cena do crime que mencionamos no começo deste episódio, foi mesmo escrito pela mulher, onde alegava que John havia violentado sexualmente sua filha. No entanto, os investigadores não encontraram nenhuma evidência que sustentasse estas acusações, classificando como infundada. Com base nos eventos daquela noite, a promotoria descreveu os atos de Catherine como um momento de prazer sádico, evidenciando sua compulsão em cortar, mutilar e esfolar. No dia seguinte, ao início do julgamento, Catherine mudou sua declaração, optando por se declarar culpada. No entanto, ela se recusou a aceitar a responsabilidade total por suas ações. Ao ser informado sobre a mudança na declaração, o juiz ordenou que uma avaliação psiquiátrica fosse realizada imediatamente, para determinar se Catherine compreendia as consequências de sua culpa e se estava apta a fazer tal confissão. Um dos psicólogos criminais mais renomados da Austrália, Dr. Milton, foi designado para entrevistar Catherine. Após a avaliação, ele concluiu que Catherine apresentava transtorno de personalidade borderline, um distúrbio caracterizado por mudanças rápidas de humor, raiva intensa, pensamentos paranoicos temporários, impossibilidade de criar relacionamentos estáveis e esforços desesperados para evitar o abandono, entre outros sinais. Contudo, Dr. Milton afirmou que, apesar do transtorno, Catherine provavelmente sabia exatamente o que estava fazendo na noite em que matou John Price. Desse modo, no dia 9 de novembro de 2001, Catherine Mary Knights foi condenada à prisão perpétua. Na época, essa foi a sentença mais severa permitida pela legislação australiana, e ela se tornou a primeira mulher na história do país a receber essa pena. O registro judicial inclui a observação explícita de que Catherine nunca seria liberada.
Uma das questões mais debatidas no caso de Catherine foi se ela realmente consumiu partes do corpo de John Price após cozinhar sua cabeça e pedaços de suas nádegas. Até hoje, Catherine afirma que sua única lembrança daquela noite foi de que eles tiveram relações sexuais. Ambos chegaram ao clímax e, em seguida, John teria saído da cama para ir ao banheiro. Ela disse que lembra de vê-lo voltar ao quarto e que depois disso acredita ter dormido, acordando apenas no hospital. Apesar de suas alegações, o consenso geral entre aqueles que analisaram o caso é que Catherine tenha comido parte da carne encontrada no gramado. Acredita-se que ela tenha achado o ato tão repulsivo que decidiu jogar fora o pedaço e que talvez até bloqueou a memória do ocorrido. No entanto, mesmo que ela se lembre, é mais provável que ela negue o fato devido à sua natureza. Atualmente, Catherine cumpre pena trabalhando como faxineira na prisão. Embora suas habilidades na cozinha sejam reconhecidamente superiores às de limpeza, é improvável que ela tenha a oportunidade de manusear novamente uma faca de cozinha. Hoje, Catherine está perto de completar 70 anos e continua presa, pagando por seus crimes. Ao olhar a trajetória de Catherine, é evidente que havia indícios de que ela poderia se tornar uma assassina. No entanto, depoimentos de familiares e amigos indicaram que as pessoas próximas a ela geralmente atribuíam seu comportamento errático à sua personalidade, sem considerar a possibilidade de que ela pudesse tirar a vida de outra pessoa, com exceção de sua própria mãe. Ninguém imaginava que Catherine poderia cometer um assassinato. Catherine matou o homem mais íntimo com quem tinha contato e sem demonstrar nenhum tipo de sentimento. Cozinhou partes de seu corpo para seus próprios filhos comerem no almoço, demonstrando o pior lado da natureza humana. Em nosso mundo, o ser humano é o único animal capaz de empregar violência e brutalidade de maneira totalmente voluntária. Não há instinto ou necessidade. Alguns de nós simplesmente escolhem matar, profanar e decapitar e devorar outras pessoas, tornando-se assim seres incógnitos, incapazes de serem compreendidos.